Ok. Então, a partir de agora, a palestra está sendo gravada, tá bem? Vou compartilhar minha tela com vocês. Então tá. Eu vou começar me apresentando, né? Quem é esse que vos fala? Alguns aqui, a maioria acredito que já me conhecem, né? Só que eu estou vendo bastante gente nova aqui que eu não conheço, pelo menos, tá? Então vou falar um pouquinho aqui de quem sou eu. Então eu sou consultor acadêmico do São Paulo Open Center. Também sou professor no Ensino Fundamental 2 e Ensino Médio, então os anos finais, né? Ensino médio. Sou diretor acadêmico de uma escola de inglês no interior de São Paulo, o CCL, Centro Cultural e Linguístico. Sou examinador oral dos exames de Cambridge. Também faço supervisão de exames, dos mesmos exames de Cambridge, e também tutor de cursos de formação docente. E tem um e-mail ali meu para consultoria que vocês podem ficar à vontade para me procurar através desse e-mail, tá bem? É, e hoje eu vou falar um pouquinho aqui dessa estrutura, né, que envolve a Universidade de Cambridge e os exames. Então, onde que nós, professores e escolas, nos encontramos dentro desse ecossistema Cambridge que a gente costuma dizer, né? Então, assim, até que esses exames cheguem até nós, nós precisamos que um centro autorizado faça essa ponte entre o departamento Cambridge English e nós, escolas de idiomas ou escolas regulares. Então, esse centro autorizado, onde nós estamos atrelados, é o São Paulo Open Center. Então, nós temos ali o departamento Cambridge University Press and Assessment, que é um departamento de dentro da Universidade de Cambridge. E aí, de dentro desse departamento, a gente tem os centros autorizados. Os centros autorizados têm duas vertentes, que seriam cursos de formação para professores e exames de proficiência, que são os exames Cambridge English. Então, a gente tem ali, né? Cambridge English Teaching, que são os cursos para formação de professores de inglês, e Cambridge English Qualifications, que são os exames de Cambridge. E é onde que nós nos encontramos aí dentro desse ecossistema. Nós somos centros preparatórios. Eu, em nome do CCL, represento o CCL, né, que é um desses centros preparatórios. Só que dentro do Brasil e fora existem muitos, milhares de centros preparatórios. Então, alguns deles são essas escolas que vocês podem ver aqui, né? Então, acredito que tenha pessoal, gente aí que estude na América, em Fernandópolis, né? Ou no Instituto Cultural Britânico lá em Três Lagoas, na Speed Up, eu vejo aqui que a Célia está presente, né? É, então, a Speed Up é também um centro, um Cambridge Educational Partner, né? E um centro preparatório oficial dos exames de Cambridge, juntamente com redes de escolas, como Centro Britânico, Red Balloon e outras escolas regulares também, como toda a rede Marista, Colégio Humboldt, um colégio alemão de São Paulo, Colégio Rio Branco, no qual eu trabalho aqui em Campinas. Então, é uma grande gama de escolas que realmente se preocupam, né, em oferecer uma qualificação de qualidade para os seus alunos, tá certo? Então, aqui somos nós, né? É aí que a gente se encontra dentro desse ecossistema, tudo bem? Até então, alguma dúvida? Tudo certinho? Podemos continuar? Podem mandar suas dúvidas aqui no chat também, tá bom? Bom, então por quê? Por que escolher as qualificações Cambridge English? Então vamos falar um pouquinho disso, né? Porque a gente poderia optar por outros exames ou por outras certificações, porque existe no mercado muitas outras certificações, mas por que escolher Cambridge, né? Então vamos falar um pouquinho aqui do motivo pelo qual nós que estamos aqui, né, as escolas que estão aqui representadas, escolheram Cambridge. Primeiramente, porque é uma garantia de uma avaliação justa, segura e de qualidade. Então, os padrões de Cambridge, como vocês podem imaginar, são muito altos. Por quê? É o nome de uma faculdade das mais tradicionais e antigas que existem. Então, essa instituição, Cambridge, não daria a cara a tapa por qualquer coisa,
né? Então, isso por si só já garantiria uma avaliação segura. Agora, a gente também sabe que Cambridge investe todo o seu revenue, né? Então, tudo aquilo que entra em sentido financeiro se reverte para dentro da universidade. Então, eles revertem isso a pesquisas, a desenvolvimento de material, desenvolvimento profissional. Então, a gente sabe que a qualidade é inigualável dos exames, né? E isso também garante um critério justo de avaliação. Então, a respeito disso, né, dessa métrica que a gente já vai falar já já, ela define padrões de habilidades e competências nas quatro habilidades linguísticas. Então, o que que isso significa? As habilidades linguísticas sendo elas as habilidades de fala, de compreensão, de leitura e de escrita, elas estão alinhadas a um mesmo padrão. Esse padrão é o quadro comum europeu, que nós vamos falar dele já já. Então, ó, esse CEFR significa Quadro Comum Europeu de Referência para Línguas. Então, ele significa que a escola ela vai ter uma orientação de aprendizagem. Então, todo o currículo norteador, né, da escola, tudo isso vai ser feito à luz de diretrizes internacionais, não só nacionais, mas também internacionais. Então, isso também garante que o currículo da escola entregue, né, um nível, se não igual, muito próximo àquele que o aluno vai ser avaliado. E esses objetivos de aprendizagem, eles indicam quais são os exames mais adequados para que cada um dos candidatos prestem. Então, por exemplo, um candidato que ele vai prestar um exame, ele vai ser avaliado dentro do nível onde ele se encontra. Então, não, ele não vai ser testado, não vai ser necessário que ele seja testado nos níveis antes ou depois daquele que ele se encontra. Por quê? Muitos exames, né, muitos testes multiníveis fazem exatamente isso. Então, por isso que a gente gosta sempre de ressaltar. O quadro comum europeu, ele é desenvolvido tanto não só para métrica, né, para testes ou avaliações, mas também para desenvolvimento de currículo e de material didático. Então, assim, a gente consegue amarrar muito bem aquilo que é entregue em sala de aula e depois aquilo que vai ser usado como avaliação. Então, por que que isso é importante, né? Essas avaliações, elas são avaliações externas. Então, eu estou garantindo que alguém, um órgão externo, entre dentro da minha escola para avaliar os meus alunos. Consequentemente, a minha escola também vai ser avaliada. Desculpa, eu fiz o movimento aqui, está aparecendo aí os fogos. Mas então, assim, eu garanto que o meu currículo e o material que eu uso, ele também seja de tão qualidade quanto os exames que vão estar lá no final do processo de aprendizagem desse aluno. Então, essa métrica, ela me garante isso, tudo bem? Então, a gente consegue, assim, comparar os exames de Cambridge com os exames multiníveis. Então, o que que isso significa, né? O que que é exame multinível? Vamos, fazer uma comparação aqui como uma piscina. Então, é como se fosse uma piscina rasa e comprida. Esses são os exames multiníveis. Então, quando um candidato ele presta um exame multinível, por exemplo, TOEFL, IELTS, BULATS, são exames que eles avaliam desde o nível A1, A2, que são níveis mais básicos, até níveis mais avançados, como C1 ou C2, que é na ponta lá daquela métrica do quadro comum europeu que a gente estava vendo. Então, esses testes, eles não garantem um certificado no final, mas sim um relatório. E aí, esse relatório, ele vai ter uma validade média de 2 anos. Alguns expiram em 1 ano, outros em 1 ano e meio e outros em 2 anos. Então, é gerado um relatório. Então, estes são os testes multiníveis. Agora, os exames de Cambridge, a gente pode comparar com uma piscina mais curta,
porém mais profunda, muito mais profunda. Por quê? Ela vai avaliar dentro da profundidade de cada um dos níveis. Então, quando a gente volta ali no quadro comum europeu, conforme a gente pode ver aqui, a gente tem os níveis básicos, né? Que são os níveis A, pré-A1, A1, A2. Esses níveis são níveis básicos. E para cada um desses níveis eu tenho um exame diferente. Já os níveis intermediários, níveis B1 e B2, também eu vou ter um nível, um exame que vai avaliar dentro da profundidade do nível B1 e do nível B2, e assim por diante com os níveis mais avançados. Então é por isso que os exames de Cambridge, no final, eles vão gerar um certificado sem prazo de validade. Por quê? Entende-se que o aluno ou o candidato ele foi avaliado dentro da profundidade daquele nível. É realmente, muitas pessoas têm dúvidas, né? Mas será que eu presto um exame e aí depois de 10 anos, será que o meu nível continua o mesmo? Pode, é muito provável que ele continue o mesmo, desde que seja dentro daquela profundidade que você já prestou. Então, pode ser que haja uma diferença, por exemplo, você foi avaliado dentro do nível B2, né? E aí você passa 10 anos sem estudar inglês, sem falar inglês. Mas aquele nível já é seu. Pode ser que você seja um B2 um pouco mais abaixo, mas ainda assim é B2. Então essa variação ela pode acontecer, mas não vai dar uma discrepância muito grande. Então é por isso que os exames de Cambridge eles garantem que você está dentro daquele bloco de níveis, tá certo? Pessoal, falei bastante até agora, é bastante informação, então eu gostaria de parar e deixar aqui um espaço para vocês tirarem dúvidas. Alguém gostaria de fazer uma pergunta, algum comentário, algum adendo, né? Alguma informação que eu passei? Podem ficar à vontade. E podem mandar as suas dúvidas pelo chat também, tá bom? Podem ficar à vontade. Não, ninguém se manifestou. Podem ir comentando aí no chat se tiverem dúvidas, tá bem? Vamos lá então. Ó, agora, vamos falar um pouquinho sobre o material didático, né? Então, quando a gente usa um material didático que é alinhado ao quadro comum europeu, automaticamente ele vai ser alinhado aos exames. Então, isso significa que automaticamente esse aluno ele vai também ser preparado para cada um dos níveis que ele será testado. Então, na vasta maioria das escolas, né, que adotam os exames de Cambridge para compor o seu currículo, eles seguem, né, eles usam material didático que estão alinhados ao quadro comum europeu. Então, se a gente já usa um material que está alinhado, por que não colocar no final essa avaliação, né? Então, esse é um outro motivo pelo qual nós usamos. E uma pesquisa ela indica que 95% dos professores, agora imagina, 95% de um mundo inteiro. A gente não está falando só em âmbito Brasil, tá? Então, 95% desses professores e diretores que foram entrevistados, eles concordam que a preparação, elas impactam e melhoram o nível de inglês dos alunos. Então, assim, ao passo que o aluno ele vai se preparando para o exame, o inglês dele também vai melhorando. Então, não só ele vai desenvolver estratégias de exame, né, e de teste, mas também, consequentemente, o inglês vai melhorar, que nos leva ao próximo motivo, que é o impacto na qualidade de ensino. Então, a partir do momento em que uma escola ela tem coragem, né, de implementar os exames de Cambridge no seu currículo, esse impacto ele vai ser inevitável. Então, vai acontecer que a escola, os professores, todo, todo o environment da escola, né, ele vai ter que melhorar. Porque se eu não tenho professor qualificado, um bom material e um bom programa de inglês, o meu aluno ele não vai conseguir passar nos exames. Então, isso vai ter ali, vai escancarar, na verdade, né, o que acontece dentro da escola. Então, é por isso que a gente fala que o currículo, né, a metodologia aplicada na escola, os recursos usados
E no final, o sistema de avaliação da escola vai levar a objetivos mais claros de aprendizagem. Então, olha só aonde a gente sabe que o exame ele é o final da linha, ele é o final do processo. Mas olha só o impacto em tudo que vem antes, né? Então esse aqui é um outro grande motivo, né, pelo qual a gente opta por esses exames. Tudo bem? E aí também a gente vai aqui nos resultados, né? Então os resultados dos alunos, eles vão ter um impacto para sempre no currículo, tanto educacional quanto profissional daquele candidato, independente da idade que ele tenha, né? Então, a vasta maioria dos nossos candidatos são candidatos muito jovens, né? Então, eles prestam aí quando estão nos anos finais do ensino fundamental ou no ensino médio, só que eles já têm o que eu gosto de falar, que é um carimbo no passaporte. Então, assim, se esse aluno ele sai do ensino médio com um carimbo nesse passaporte, ele está preparado para quando o trem passar. Porque a gente não sabe quando esse voo vai alçar, né? Então, se eu já tenho um carimbo no meu passaporte, isso significa que as portas já estão abertas para mim. E, inclusive, os exames de Cambridge, eles são tão reconhecidos que aquela plataforma, né, aquela rede social de trabalho, que é o LinkedIn, né, que o pessoal fala LinkedIn, você pode adicionar os seus resultados ali. Se você tiver, o seu perfil nessa plataforma, você pode adicionar através de um código, né, você pode adicionar os resultados, que você obteve nos exames, e isso consta no seu currículo lá online também, tá certo? E quando a gente fala sobre os exames para crianças, né, ele tem um cunho de motivação. Então eu gosto muito dessa frase, né, que a confiança da criança, ela cresce conforme ela vai prestando os exames. E o futuro, obviamente, também. Então isso sintetiza, né, muito bem os motivos pelos quais a gente pode começar desde criança, né, no fundamental a investir nesses exames desde cedo, tá bem? E aí, finalmente, as oportunidades e as aceitações que existem dentro e fora do Brasil. Então, assim, a gente sabe que os exames de Cambridge, eles são conhecidíssimos no mundo afora, né? Só que poucas pessoas sabem que muitas instituições brasileiras ou multinacionais que estão presentes no Brasil tanto aceitam como exigem como critério para contratação. Então, a gente tem aqui alguns dos exemplos, né? Então, o Banco do Brasil, o Ministério da Defesa, né, das Forças Armadas, a própria USP, a Embratur, a Delphi. Então, são várias instituições, tanto estrangeiras quanto brasileiras, que aceitam os exames de Cambridge e reconhecem. Eu tenho uma aluna, ela foi minha aluna no ensino médio, e ela terminou a graduação e ela conseguiu uma pós na USP. E eu sempre falava para ela, né, Lara, você já prestou o exame, né? Ó, você já conseguiu um nível legal, vai atrás, né? Para você não se preocupar com isso depois, quando você estiver na graduação, você se preocupa só com a sua graduação. E aí ela me liga, alguns anos depois da graduação dela, ela falou, Abraão, pelo amor de Deus, eu preciso prestar amanhã um exame de Cambridge. Aí eu falei, não fala isso para mim. Não tem, isso não existe. Existe um prazo, você tem que fazer a sua inscrição muito tempo antes. O resultado não sai tão rapidamente, né? Então, os exames de Cambridge, tem passos, né, que você tem que fazer. Então, isso você deveria ter feito antes, porque ela me mandou o edital e o exame o nível que eles exigiam é o nível B2. Ela tinha o nível de inglês, mas ela não tinha como comprovar. Então ela podia falar, mas o Abraão me deu aula, mas a USP não sabe quem é o Abraão. Então a USP sabe quem é Cambridge. Então é exatamente por situações assim, por motivos assim, que a gente incentiva que os exames eles sejam feitos dentro aí do estágio ainda escolar, da idade escolar da educação básica desses alunos, né? Pode se prestar depois? Pode.
E a qualquer momento esse aluno ele pode prestar o exame, mas a gente incentiva que isso seja feito o quanto antes. Então, ao passo que ele vai angariando os níveis de inglês, ele já pode ir prestando os exames, tá certo? Então, aqui são algumas das instituições brasileiras, né, que aceitam. Muita gente pergunta também para mim se instituições americanas ou faculdades americanas aceitam. E sim, o número vem aumentando a cada dia. Então, a cada ano que passa, os exames de Cambridge eles passam a ser mais aceitos em universidades americanas. Então, existe uma lista gigantesca que eu gostaria até de compartilhar com vocês, que vocês podem ir no site de reconhecimento, né, é, de Cambridge. Deixa eu abrir aqui para eu compartilhar com vocês. Eu vou compartilhar o link aqui no chat, mas também já vou mostrar aqui para vocês o site, como é que ele é. Então, ó, esse aqui é o site, tá? Tô mandando o link aqui agora no chat, já tá lá. Então, aqui, ó, quem aceita os exames Cambridge English, né? Então, conforme vocês descem aqui no site, vocês podem filtrar por países. Então, eu vou colocar aqui no Brasil. O tipo de instituição, eu posso escolher corporativa, se é membros do governo, se são escolas de idiomas, a repartição pública, é, ou se são educação superior. Eu vou colocar aqui educação superior, né? E vou colocar para enviar. Aqui são algumas delas, olha só. Ó, a gente tem de A a E, F a J. Então tem tudo isso aqui, né? Então só para vocês terem ideia, na primeira página, só de educação superior, tá? Centro Universitário Metodista, Centro Universitário Newton Paiva, Unieuro. Se eu vou aqui um pouco mais para frente, eu vou achar várias outras, né? Facamp, Faculdade de Cultura Inglesa, FGV, Fundação Dom Cabral. Então tem um monte, né? Então, a gente pode ir descendo e ir encontrando. Isso são só de educação superior. A gente pode procurar por outros tipos também. Eu vou colocar todos aqui, só para vocês terem uma ideia do quanto tem. Olha só. Isso aqui a gente está falando, pessoal, somente no Brasil, tá? E nem se fala, então, em outros países, especialmente países de língua inglesa, né? Então, essas oportunidades, né? Eu tive e tenho muitos alunos que eles falam, realmente, ainda bem que eu prestei o exame, porque se eles me pedissem um certificado, de uma escola de idiomas, eles não iriam aceitar. Ou mesmo uma declaração de um professor, eles não vão aceitar. Porque quem são essas pessoas, né? Então eu preciso que um órgão internacional do nível, do escopo de Cambridge, faça esse relatório dessa pessoa, desse aluno, tá certo? Bom, então assim, vamos falar sobre datas e prazos, porque a gente já tem na região noroeste definido, né? Já estão definidas as datas e os prazos dos exames. Então, esse ano a gente vai ter os níveis B1 Preliminary, que vai ser no dia 30 de novembro, com o prazo de inscrição no dia 3 de outubro. E aí, os níveis B2 First e C1 Advanced, o exame será no dia 7 de dezembro, com o prazo no dia 14 de outubro. Então, a gente tem aí esse prazo de inscrição. Depois do prazo, não tem como a gente fazer a inscrição. Tem como a gente fazer um late entry, mas é, é pago como se fosse uma multa, que é quase o valor do exame. Então, não vale a pena, né, fazer uma inscrição tardia. Então, esses são os prazos, tá bem? A gente pode fazer o envio novamente dos prazos, das datas, dos valores, né? Os links também de cada candidato atrelado a cada centro preparatório, o próprio centro preparatório pode fazer o envio, né, do link para que vocês façam a inscrição, tá bem? Muito bem.
Falei. Esse é meu e-mail, tá bom? Tem um errinho ali no Gmail, e a minha rede social. Vocês podem entrar em contato comigo. Quem tem meu telefone também, eu estou aí à disposição. E eu quero abrir agora para as dúvidas ou para os comentários, né? Fiquem à vontade aí para participar, tá bom? Então a gente tem aqui bastante gente, e eu estou aqui para responder as dúvidas de vocês. Então vamos lá. Podem participar, fiquem à vontade. Isabelle está aqui. Vivian também. Obrigado por ter se juntado. Tudo bem, Isabelle? Como tá o frio aí? Tudo É jóia, how Birigui, are né? you? I'm good. Aqui tá legal. Legal. Hoje tá mais quente. Eu É. vim de Lagoas, que meu filho se formou ontem, tava também mais Uhum. quente, mas aqui tá melhor. E aí? Legal. Aqui tá friozinho. Durante o dia, à tarde, fez um pouquinho de calor, mas agora tá bem friozinho. Tá Tá jóia. gostoso para dormir de edredom. Então, já recebeu as datas, né, Isabelle? Sim, Tá. já eu vou passar para os pais a Uhum. partir dessa semana, Tá bem. agora. Beleza. É, Obrigada, viu? Imagina que é isso. Então, ó, pessoal, a gente pode enviar os links de inscrição, né? Se tiverem dúvidas, podem me perguntar, tá bem? Até mesmo detalhes, né, que não foram explicados aqui, vocês podem entrar em contato comigo e esclarecer as suas dúvidas, tá bem? Então, alguém mais gostaria de fazer um comentário, algum adendo, alguma pergunta? Podem ficar à vontade. Se caso não, eu vou encerrando então por aqui, tá? Essa reunião ela vai ficar gravada, essa palestra, né? Ela vai ficar gravada. Ah, tem aqui um. Deixa eu ver. Beleza. Ah, de nada, Célia. Obrigado aí pela presença de vocês e da escola, tá bom? Boa noite. Bom descanso para vocês. Obrigado, Arthur. Obrigado, Décio, pela presença. Vou parar de gravar agora.